E como pastor, como líderes de ministério, como servos de Deus, a gente está sempre disposto a servir e a cuidar destes. Mas eu não esperava que em 2023 eu pudesse enfrentar a própria tempestade. E isso acontece nas nossas vidas, né? Das tempestades chegarem de forma inesperada. E foi isso que aconteceu. Eu servindo a Deus no projeto Radical Metropolitano Fortaleza, plantando igrejas, pregando o evangelho, dando treinamentos, e de repente eu comecei a tossir, ficar com a tosse seca. E aí não foi a primeira vez que eu tinha essa tosse seca, até que eu fui tratado por alguns médicos como se fosse uma alergia. E aí eu estava tomando antialérgicos, achava que estava tudo muito bem, tomando COID-D, ia melhorar com essa medicação, até que mínimo esforço que eu fazia, eu ficava muito cansado, irmãos. E eu achava estranho, porque quando eu tinha problemas de alergia, por ter muitos livros e gostar de ler, eu achava que seria a alergia das leituras, dos livros empoeirados. Até que eu percebi que não era uma tosse alérgica. Tinha algo estranho na minha vida. E aí Deus começou a falar no meu coração e eu decidi procurar um médico, fui no hospital, fiz vários exames e aí foi diagnosticado uma pneumonia. Só que essa pneumonia, essa infecção pulmonar, eu demorei muito para tratar, porque até então eu achava que era uma tosse alérgica. E aí o meu pulmão já estava tomado, já estava mais com 90% tomado, como se fosse Covid desde o início. E aí, nisso tudo, eu comecei a sentir medo e incerteza de saber o que iria acontecer comigo, o que eu iria enfrentar. Porque eu era muito ativo no ministério, servindo a Deus, jogando futebol e pregando a palavra de Deus, e de repente Deus teve que me segurar, eu tive que parar um pouco para cuidar da minha saúde. E você que é bem ativo, você que está fazendo sempre atividades da igreja, servindo a Deus com constância, com ativismo muito grande, de repente a gente fica meio desanimado quando a gente tem que parar para cuidar da saúde. E aí eu entendi isso, que eu tinha que reduzir o ritmo da minha vida, que eu tinha que parar um pouco para cuidar da minha saúde. E aí eu tive a minha primeira entrada na UTI. Eu fiquei no Hospital Batista, no Hospital da Aldeota, esperando o leito para a UTI, que minha respiração já estava muito ofegante, eu já estava ficando muito cansado, eu estava com catéter, e esse catéter já estava no nível máximo de oxigênio e eu continuava cansado. Pronto. Vamos ver o vídeo. Eu vi um povo em frente ao mar, crer e por fé andar. Um homem já velho descansar em ti e uma nação gerar. Milagres vão acontecer, tudo é possível ao que crê. O Deus que tudo conquistou ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar, mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Tua mão eu terei e a fé pra em ti confiar.
vão acontecer. Tudo é possível ao que crê. O Deus que tudo conquistou ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar, mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Milagres vão acontecer, tudo é possível ao que crer. O Deus que tudo conquistou ao nosso lado está. Abriu o mar pra eu passar, mesmo no vale eu vou descansar. O Deus que tudo pode ver e pode fazer, luta por nós. Aleluia. O que eu sinto falta é do peso que eu tinha, que eu acabei ganhando, pastor, novamente. E disseram também, pastor Marcel, você voltou com mais cabelo, né? Que bom que eu voltei com mais cabelo. Mas, irmãos, eu quero agradecer primeiramente pelas orações. Sabia que essa igreja estava orando por mim. E irmãos, direto e indiretamente orando. Mulheres de oração, Déboras, as minhas mães de oração, toda a igreja orando. E foi incrível ver o mover de Deus. Então, eu tive várias entradas na UTI. E aí, nessa primeira entrada da UTI, com essa infecção pulmonar, eu tomava mais de 20 comprimidos para amenizar o meu pulmão, para melhorar o meu pulmão. Só que com esses 20 comprimidos, durante vários dias, eu peguei uma pancreatite medicamentosa. Afetou meu pâncreas, meu estômago, e os rins estavam parando. E aí os médicos decidiram reduzir esses medicamentos para amenizar o meu pâncreas, os rins e o estômago. E aí, de fato, foi melhorando. Só que o pulmão piorou. E aí voltei de novo, já estava no quarto, voltei de novo à segunda entrada na UTI. E nessa segunda entrada da UTI, comecei a tomar medicamento novamente para o pulmão, mas outro tipo de medicamento que não iria afetar tanto o meu pâncreas. Mas aí eu fazia hemodiálise todo dia. Todo dia eu estava fazendo hemodiálise. E aí eu fiquei mais de 20 dias em coma. E a minha esposa foi uma guerreira, sempre do meu lado, a família dela toda do Pará, largaram tudo, vieram para cá para cuidar de mim. Meus irmãos, amigos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, pastores, líderes. E aí em coma tem gente que fala assim, fala com ele, fala com o Marcel que ele está te ouvindo. Não tem gente que fala isso? Eu não escutava nada, eu nunca, Amara, se eu soubesse eu não tinha falado, porque todo dia eu estava falando contigo, achando que você estava me ouvindo, e em coma, irmãos, eu não estava escutando nada. Eu sonhava o tempo todo, e tem pessoas que têm dúvida. Pastor Marcel, qual é a sensação, a pessoa que está em coma, o que é que ela faz? Eu ficava sonhando. Quando eu ando na cidade de Fortaleza, alguns pontos da cidade, é como se eu estivesse nesse hospital. Um exemplo aqui, como se a igreja fosse um hospital e eu tivesse internado aqui, no Castelão e outros cantos. Então a minha mente ia viajando dessa forma, só que eu nunca saí do Hospital Antônio Prudente. Eu sempre fiquei lá e sonhava o tempo todo. E um dos sonhos que eu tive é que um homem fardado, meu pai é policial, aqui eu posso falar tranquilamente, alguns cantos não. Meu pai que é policial, eu sonhei que um homem fardado tinha ido me visitar. E o meu pai não falava comigo, porque minha mãe se separou, pediu a pensão, e ele disse, se eu der a pensão para o Marcel, eu não quero falar mais com ele. O Marcel morreu para mim. A minha mãe, problema seu, eu quero a pensão. E desde então meu pai não falava comigo. E aí, quando eu estava em coma, eu tive esse sonho de um homem fardado indo falar comigo. Quando eu voltei do coma, eu falava ainda por causa da traqueostomia, eu estava entubado primeiro pela boca, depois pela tráqueo. E aí eu voltei a falar aos poucos, eu disse, amor, eu tive um sonho de um homem fardado vindo me visitar. Aí a minha esposa disse, pois o seu pai veio lhe visitar querendo fazer as pazes com você. E sempre eu já contei esse testemunho várias vezes e sempre eu me seguro para não chorar, irmãos. Porque é incrível o agir de Deus, ele faz a gente passar pelo deserto para operar maravilhas na nossa vida. A gente não gosta de passar pelo deserto de Deus, mas o deserto de Deus ele é pedagógico. Ele nos ensina.
E é Deus que dá a palavra final, é Deus que nos põe de pé. E durante todo esse tempo, eu peguei uma escara, até hoje eu tenho essa escara, eu mostrei para o pastor. Eu não coloquei no vídeo porque é muito forte. Quando eu fui para a academia, eu mostrei para a instrutora da academia, ela quase desmaia. Então eu ainda estou tratando essa escara e estou fazendo fisioterapia da perna direita, que ainda não voltou totalmente. Eu amo jogar futebol, futsal. Eu participava do time da primeira igreja batista, tive que dar uma parada. E aí eu ainda não estou 100%, estou 90%, mas só em compartilhar o amor de Deus, a esperança desse nosso Deus com vocês, já é um grande presente. E aí, irmãos, eu tive vários episódios de sangramento, de hemorragias, tanto da tráqueo como da escara. Então foram 5 entradas na UTI. Quando eu voltei para casa, a escara teve um sangramento, de novo a minha esposa não conseguiu estancar. Eu fiquei em choque, perdi muito sangue, 3 horas para a ambulância chegar, minha cama já estava encharcada de sangue. E aí eu achava, nesse dia eu fiquei temeroso também. E o médico estava dizendo, pastor Marcel, o senhor não botou o pé na cova não, o senhor colocou os 2 pés e ainda deitou. E aí, muitos passaram a acreditar em Deus, muitos passaram a ver esse Deus de milagres, esse mesmo Deus que cura uma gripe é um Deus que cura um câncer. O nosso Deus é poderoso. E aí, a última saída da UTI, eu ainda voltei com Covid, irmãos. Imagine um 2023.2, bem turbulento, né? E aí, Deus me colocou de pé, já tem 4 meses que eu estou fora do hospital, sem nenhuma intercorrência. Estou dirigindo, estou pregando a mensagem de Deus, estou começando a plantação de uma igreja batista no bairro Praia de Iracema. E Deus tem feito maravilhas na nossa vida. As oportunidades que eu tive de pregar o Evangelho de Deus, porque na UTI os médicos tinham me liberado eu ter a Bíblia. Eu falei para o médico, eu quero ter a palavra de Deus aqui comigo, que é isso que vai me fortalecer. Eles liberaram, eu não podia ter tablet nem celular, mas liberaram a palavra de Deus. E aí eu queria louvar a Deus, eu estava com saudade, com vontade de louvar a Deus, eu não podia ter celular. E aí a minha esposa teve uma ideia genial, que ela conseguiu encontrar um MP4, é o novo. Ela achou um MP4, o médico liberou e eu começava a escutar louvores, isso fortalecia a minha fé. Na UTI, muita gente partindo para outros cantos, pessoas do meu lado, jovens, e aí dava aquela desanimada, mas os irmãos indo visitar, e a igreja começava a orar por mim. Você tem gente que diz, olha, a notícia é ruim e vai longe, né? E o Brasil todo orando por mim. Presbiterianos, batistas, católicos, pessoas fora do Brasil, Alemanha, Estados Unidos, França. E eu falei, amor, tem gente mandando mensagem para mim que eu nem sei quem é. Como é que chegou no ouvido de todo mundo a minha situação? E aí, pessoas orando, crianças, embaixadores do rei orando. Tanto é que quando eu vou em algumas igrejas, o pai traz o filhinho mostrando, olha, aqui é o pastor Marcel. Lembra que a gente estava orando por ele? E o menino não acredita, fica olhando assim para mim. É incrível. Então, em meio às tempestades, em meio ao deserto, irmãos, Deus me ensinou várias coisas. A importância de fazer parte de uma igreja. Você fazer parte dessa igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja que te ama, uma igreja que se interessa por você, uma igreja que ora pela sua vida. Aqui é uma família. É uma família que nós temos. Como é bom saber disso, que não estamos sozinhos. E nesse momento que eu passei de tempestade, eu vi isso. O poder de uma igreja que ora, de uma igreja que é acolhedora, que é unida, uma igreja que prega o evangelho. E aí Deus levantou pessoas para me ajudar tanto financeiramente, como em oração, doações de fraldas, e teve momentos que eu precisei de bolsas de sangue. E aí, por tanto perder sangue, a minha esposa ligou lá para o centro de sangue lá e falou, tem quantas bolsas de sangue aí para o meu esposo? Ela disse 3. A minha esposa, não pode ter só 3, ele conhece muita gente. Não é possível, ele vive jogando futebol por aí, não para quieto em casa. Aí ela, não, ela corrigiu, tinha mais de 70 bolsas de sangue. E ela perguntou, quem é esse Marcel? Que todo mundo está vindo aqui doar sangue para ele. Pessoas que eu nem conhecia iam doar sangue. Então, irmãos, olha o cuidado de Deus num detalhe da nossa vida. Como nosso Deus é maravilhoso.
E uma coisa também que eu destaco é a oportunidade de pregar o evangelho. No hospital eu aproveitei essa oportunidade. Claro que tinha dias que eu estava desanimado, que eu não pregava. Mas tinha outros dias que eu falava do amor de Deus. Médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros que não acreditavam em Deus, falavam, é incrível a recuperação desse rapaz, só Deus na vida dele. Nos últimos exames que eu fiz do pulmão, o médico falou, nossa, que impressionante, o que é que Deus está fazendo na sua vida? O seu pulmão está ótimo, parabéns. Então, ele reconhecer que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, é um Deus que intervém, que sustenta, é para a glória de Deus, irmãos. Então, muito obrigado pelas orações. E eu carrego um salmo comigo, que eu quero que você abra a sua Bíblia, no Salmo 146. São apenas 10 versículos, Salmo 146. Olha que salmo fantástico. Olha que salmo tremendo. Faltam 5 capítulos para terminar o livro de Salmos. E aqui, o salmista, ele vai começar o salmo com aleluia e vai concluir com aleluia. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Salmo 146 até o Salmo 150, ele vai começar com aleluia e vai concluir com aleluia. Mesmo quando tudo não vai bem, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Saem o espírito e lhes tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Fecha os olhos agora. Apresenta a tua vida diante de Deus. Pede para Deus falar o teu coração. Não sei como você chegou nesta noite até aqui. Talvez você esteja passando por essa tempestade que eu passei. Ou alguém da tua família esteja precisando de um milagre. Ser alvo de um milagre desse Deus poderoso. Talvez você esteja com medo, preocupado, ansiosa, temerosa pelo dia de amanhã. Mas apresenta a tua vida agora diante desse Deus que tudo pode. Desse Deus que dá a palavra final, desse Deus que nos põe de pé. Ele está ouvindo as tuas súplicas. Ele sabe o que tu tem passado. Ele conhece os teus choros. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e que nesta noite possamos sair diferente da forma que chegamos, em nome de Jesus. Amém. Aqui o salmista, ele começa esse salmo louvando a Deus. Ele começa a incentivar os seus leitores a dizer que a nossa vida é uma vida de eterna adoração a Deus. E a adoração, irmãos, não envolve somente cânticos. Como vimos e fazemos aqui, a nossa adoração envolve ser dizimista, contribuir financeiramente. Através da pregação da mensagem, através de fazer missões, louvor, de todas as formas, você aí prestando culto a Deus, você está adorando a Deus. E aqui muitos salmos, depois que o povo de Israel foi liberto do cativeiro babilônico, Deus liberta uma parte e eles voltam. O Salmo 126 é fantástico, que é um cântico de romagem, cântico dos degraus. Uma boa parte que foi liberta do cativeiro babilônico, eles retornam para a sua terra, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E o salmista recita esse Salmo 126, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E aí o Salmo continua, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O povo de Israel havia perdido o templo, perdido famílias, perdido toda a sua pátria,
para o cativeiro babilônico, e aí eles estavam retomando, em meio às dificuldades, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E aqui, faltando 5 capítulos para terminar o livro de Salmos, o salmista apresenta aqui a nossa vida. A nossa vida deve ser para adorar a Deus. De que forma você tem adorado a Deus? Eu não canto, irmãos, porque se eu fosse participar do louvor aqui, vocês... Não, pastor Marcelo, que bom que o senhor prega, porque cantar, né? Já joguei com o pastor Manel, ele... Não, jogar também não, né? Não jogo tão bem como eles. Vocês sabem que aqui tem um time muito bom. Mas então eu prego. Então, como eu prego, a minha vida é para adorar a Deus. Tudo que nós fazemos é para adoração a Deus. E ele começa o salmo dizendo: louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É por isso que missões existem, irmãos. Eu me lembro que eu tinha um livro que se chamava Alegrem-se os Povos. E aí eu emprestei esse livro. Até hoje eu acho que a pessoa ainda está lendo. Não me devolveu, já tem anos. E aí, se você precisar de livro, pode pedir para o seu pastor. Ele tem uma boa biblioteca. E aí, esse livro, John Piper, ele diz: sabe por que missões existe? Porque não existe a adoração de todos os povos. É por isso que nós fazemos missões. Que existem pessoas adorando outros deuses, deuses falsos. Esse livro é fantástico. Se você quer se envolver mais com missões, se você quer evangelizar, se você quer adorar a Deus através da missão de Deus, para entender que a missão começa em Deus e é passada para nós, esse livro eu super indico para você. E aí o salmista ele começa esse salmo dizendo: a nossa vida é uma eterna adoração a Deus. Mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando os planos não saem do nosso jeito, quando a gente no começo do ano faz aquela lista para seguir, né? É o regime, é a academia, esses projetos, mesmo quando não sai do papel, a nossa vida tem que ser para adorar a Deus. De que forma você tem adorado a Deus? Nós sabemos que dentro de casa, às vezes, é muito difícil, né, irmãos? É um campo missionário muito desafiador. Ah, pastor, já tentei pregar o evangelho em casa, já tentei ser um fiel adorador em casa, mas tem muitas dificuldades, muitas lutas. Em meio a muitas lutas, nós somos chamados para adorar a Deus. E aí o salmista continua no verso 3 dizendo: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação. Eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O interessante desse versículo é que ele fala aqui de não confiar em príncipes. Príncipes são pessoas com status, são pessoas renomadas, pessoas qualificadas, pessoas que você pode dizer: olha, eu indico essa pessoa que ele tem um cargo muito bom, essa pessoa é capacitada. O salmista poderia falar: não confie em homens. Mas ele fala, além disso, não confie em príncipes. Sabe aquela pessoa que você tem uma expectativa muito grande nela? Sabe aquela pessoa que você confia tanto, espera tanto nela e você se decepciona? Acontece muito com a gente, irmãos. Aconteceu comigo já esse ano várias vezes. A gente colocar uma expectativa muito grande em uma pessoa, naquele irmão, um amigo ou até um familiar, e a gente se frustra, porque a pessoa falhou conosco, a pessoa nos decepcionou de alguma forma, porque nós invertemos o papel. A nossa confiança e a nossa esperança deve estar em quem? Em Deus. Às vezes nós falamos, abrimos o nosso coração para tantas pessoas, mas na hora de orar, de falar para Deus, a gente não ora. Tem gente que sabe da nossa vida através dos stories, né? Eu soube que o Calvin estava no interior semana passada, estava pegando no gol lá, com pessoas famosas, Bebeto, né? Sami. Então a gente muitas vezes, irmãos, nós abrimos o nosso coração para tantas pessoas. Às vezes colocamos a expectativa em tanta gente, mas em Deus nós falhamos. E o salmista traz um alerta interessante para a minha vida e sua vida, para a gente virar a chave. Ao invés de confiarmos em príncipes, ao invés de colocarmos a nossa expectativa em pessoas que vão falhar conosco, em algum momento da nossa vida irão falhar conosco, agora o salmista nos leva a confiar em Deus. No momento que eu estava na UTI, os médicos disseram, olha, o que eu pude fazer pelo Marcel, eu já fiz. Eu já coloquei todos os medicamentos,
A gente já fez isso, a gente já fez aquilo, agora só Deus pode salvar o Marcel. Nada melhor do que esperar nesse Deus, né, irmãos? Esse Deus não falha. Quando eu vou em algumas igrejas, os irmãos, pastor Marcel, para mim o senhor iria morrer. Para mim o senhor não ia sobreviver. E muitas vezes os médicos chegaram a minha esposa dizendo, veja logo seu esposo hoje, porque pode ser que amanhã ele não acorde. Pode ser que ele não volte do coma. E muitos amigos que iam me visitar, a minha esposa Mara voltava assim, ó, balançando a cabeça, triste. E os meninos, morreu? Será? O que foi que aconteceu? Uma irmã, o testemunho, é muita coisa. Eu tenho que resumir. Uma irmã orando e disse, pastor Marcel, eu acordei 1h da manhã orando pelo senhor. E aí eu senti no meu coração uma pessoa dizendo, ele não está mais lá. Aí ela, pastor Marcel foi para a glória. Perdemos o pastor Marcel. E aí ela ligou mais cedo para o pastor Naum, um dos pastores lá da PIB, perguntou como eu estava e o pastor Naum disse, ele acabou de sair da UTI. Então eu não estava mais lá, não estava mais na UTI. Deus já estava me recuperando, me fortalecendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Coloque a sua confiança em Deus. Que nessa noite, que nessa semana você possa se desafiar. Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Porque às vezes nós dizemos que confiamos em Deus desconfiando. Olha, eu confio, mas com o pé atrás. Deus está muito em silêncio. Deus fez um milagre na vida do pastor Marcel. Será que vai fazer na minha? Tem uma senhora que está enfrentando o câncer e ela viu o vídeo do meu testemunho e disse, se Deus colocou o pastor Marcel de pé e curou ele, Deus pode fazer isso na minha vida também. Amém? E Deus pode fazer isso na sua vida também. E Deus pode fazer isso na vida daquele seu parente que está precisando desse Deus de milagres. O nosso Deus, irmãos, é especialista em operar milagres. Volte a sua confiança em Deus. E aí o verso 5, você pode grifar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Guarde esse versículo para a sua vida. Quando chegar em casa, reflita, ou poste, ou mande para alguém. Olha que salmo fantástico que diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém? Que maravilha. Ele começa mais uma vez falando bem-aventurado. O salmista menciona várias vezes bem-aventurado, ou seja, como é feliz, como é abençoado, como é próspero aquele que põe a sua esperança no Deus de Jacó. Deus de Jacó é mencionado 11 vezes aqui no livro de Salmos. E aqui o salmista está dizendo, como é feliz, como é abençoado e próspero aquela pessoa que volta o seu coração, que põe a sua esperança nesse Deus que tudo pode. Às vezes esperamos por tantas pessoas, pessoas que falham conosco. Mas o nosso Deus é um Deus de esperança. Está passando por lutas? Está difícil na caminhada? Às vezes você pode estar aqui nessa noite que realmente Deus te trouxe porque você estava desanimado, sem vontade de vir para a igreja. Você pode ter planejado no início de 2024 se envolver mais com missões na igreja, ajudar mais o pastor, os líderes, ajudar as crianças. E aí veio toda a turbulência, veio o deserto e você ficou desanimado. Volte o seu coração para Deus. Coloque a sua esperança em Deus, porque o nosso Deus não falha. E aí, no verso 7 em diante, ele dá uma listagem de pessoas do estado de vulnerabilidade. Veja aí na sua Bíblia. Olha que interessante. Ele diz assim, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha que interessante. Essa listagem do salmista são pessoas no estado de enfraquecimento. Essa listagem do salmista são pessoas que estão fracas e precisam de um Deus forte. Eu me lembro de uma pregação do Ronaldo Lidório, que é um conhecido meu, e ele contou a história que ele estava vendo um documentário no Discovery, na África, porque os leões passavam muito tempo antes de dar o bote e pegar a caça. Os leões ficavam lá deitados, horas e mais horas, para dar o bote
para pegar a caça. E era um bote certeiro. E aí os estudiosos queriam saber por que os leões estão ficando horas e horas antes de dar esse bote certeiro. E aí eles pegaram a carcaça dos animais mortos e foram fazer um estudo. Esses animais que foram mortos pelos leões, eles viram que esses animais estavam num estado de enfraquecimento. Ou eles estavam velhos demais para correr, ou eles estavam novos demais para correr, ou estavam doentes demais para correr. A situação é, os leões estavam observando aqueles animais que eram mais frágeis para eles darem um bote certeiro. E aqui o salmista traz à nossa memória, à nossa lembrança, que o nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus que não nos desampara. Eu sempre soube, irmãos, que no momento de enfermidade Deus estaria comigo. Tanto é que hoje, quando eu assisto aquelas séries de médicos, de emergência hospitalar, eu assisto. A minha esposa não assiste mais. Ela gostava muito de Grey's Anatomy. Ela não assiste mais Grey's Anatomy, que eu fiz um episódio ao vivo, pelo que ela passou. Até hoje, orem pela minha esposa, até hoje, às vezes eu pego ela chorando. Ela lembrando do que passou comigo. E nós sabemos que quem cuida de um doente, às vezes fica mais doente do que o próprio doente. Desgasta, suga. E a minha esposa ainda está cansada, ela queria estar aqui com vocês. E aí o final de semana foi intenso, ela precisou descansar, mas eu não. Eu vou nos hospitais, eu prego, eu lembro do que eu passei, mas Deus me fortalece, porque ela entende isso e eu também, que o nosso Deus é um Deus de compaixão. Deus entende as nossas fraquezas e as nossas limitações. Deus sabe o que tu tem passado. Deus sabe quando tu pensa em desistir. Deus sabe quando tu não estava querendo vir para a casa dele. Deus sabe quando tu desistiu de fazer missões ou servir algum irmão por alguma decepção, por alguma crise, algum problema que você passou. Mas olha esses versículos, irmãos, de saber do cuidado de Deus, um Deus que cuida de detalhes da nossa vida. Ele nos entende, é um Deus que cuida dos oprimidos, que dá fome aos famintos, que dá vista aos cegos. Eu poderia ter várias sequelas, irmãos. Os médicos, quando me veem, dizem, não acredito, pastor Marcel não era para estar enxergando, não era para lembrar de muita coisa, por causa dos medicamentos, do tempo que eu fiquei em coma. E aí Deus fez maravilhas na minha vida e eu estou pregando a mensagem dele, esse Deus de esperança. E aí o verso 10, o salmista conclui com aleluia, mas ele diz assim, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Como é bom ser cuidado por um rei, não é verdade? Às vezes, para a gente marcar uma reunião com o prefeito ou com o presidente, tem várias burocracias. Mas para você ter acesso a esse rei, a esse Deus que tudo pode, por meio de Jesus, você tem acesso a Deus em oração. Esse Deus que reina, esse Deus que governa o universo, é o mesmo Deus que cuida dos detalhes da sua vida. É o mesmo Deus que te ama. É o mesmo Deus que opera milagres. É o mesmo Deus que nos põe de pé. Talvez nessa noite você esteja precisando de um milagre. Talvez nessa noite você conheça alguém da sua família que precisa ser direcionado para Deus. Pastor, tem alguém na minha família que eu convido para a igreja, eu já preguei, a pessoa não quer saber de Deus, mas irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do evangelho, no poder da palavra. Não desista. Ore por esse irmão. Continue orando, porque o nosso Deus é especialista em converter corações. O nosso Deus é especialista em mover corações, em converter. Talvez você esteja precisando de um milagre nesta noite. E eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos agora. Curva a tua fronte. Vamos falar com Deus? Se você nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, Deus tem falado no seu coração desse Jesus que é Senhor e Salvador da nossa vida. Se você ainda não tomou essa decisão de entregar a tua vida a Jesus e quer fazer isso nesta noite especial, coloque a mão no seu peito que eu quero orar por você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e nessa noite deseja entregar sua vida a Cristo, coloque a mão no seu peito que eu quero orar por você. E se nessa noite
você está à espera de um milagre de Deus, se você precisa experimentar esse Deus de milagres, alguém, algum familiar ou até você mesmo que esteja precisando, fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Se você está esperando, precisando de um milagre de Deus hoje, fica de pé. Glória a Deus. Eu quero te ver, eu quero orar pela sua vida. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de força e poder. É um Deus que tudo pode. E se Ele me colocou de pé aqui para falar para vocês, irmãos, Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida, na vida do seu familiar. Se você está esperando esse milagre de Deus, se você está esperando cura, esse nosso Deus que cura, esse nosso Deus que sara, se apresenta diante desse Deus. Fala com Ele: Senhor, opera os teus milagres na minha vida, eis-me aqui. Eu necessito do Senhor, eu preciso da tua graça, da tua boa mão sobre a minha vida. Eu sou tão fraco, tão fraca, Senhor. Eu preciso de um Deus forte. A minha esperança está em Ti, pois sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus está te ouvindo agora, igreja. Deus está ouvindo o teu clamor, fala com Ele. Abre o teu coração. Ele vai operar cura. Ele vai te fortalecer. Não é teologia da prosperidade. É experimentarmos o poder de Deus. Esse Deus que nos põe de pé. Ó Senhor Deus, nos apresentamos diante de Ti em oração por meio de Cristo Jesus. Um Deus que deu o único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz e nos trazer salvação. Um Deus de esperança, um Deus de força, um Deus de poder, um Rei que governa, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus conosco. Nesta noite eu apresento a vida desses irmãos que estão de pé, que estão prostrados diante de Ti, que precisam ser alvos de um milagre, de uma ação sobrenatural do Senhor. O Senhor sabe o que eles têm passado, ó Deus. O Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe os medos. Somos tão dependentes de Ti, Pai. Somos tão carentes do Teu amor, somos tão frágeis. A nossa esperança está em Ti, Deus. A nossa força vem do Senhor. Nós cremos em Ti. Que a Tua boa mão venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa trazer cura em nome de Jesus na vida daqueles que estão precisando. Quer seja uma gripe, quer seja um câncer. Que o Senhor possa nos colocar de pé e que possamos testemunhar para o mundo o Deus que nós servimos, um Deus que nós amamos, um Deus que cura, um Deus de salvação. Que essa igreja seja uma igreja relevante como ela é neste bairro. Que essa igreja seja uma igreja modelo para as demais igrejas desta cidade. Que essa igreja seja uma igreja vigorosa, poderosa, uma igreja relevante, uma igreja missionária. Abençoa cada irmão, cada criança, cada jovem, cada senhor e senhora. Que essa igreja possa ser uma igreja que te ama mais que tudo nessa vida. Uma igreja que volta o coração para o Senhor, que o Senhor é prioridade, que busca intimidade contigo. Como aqueles heróis da fé. Homens piedosos, cheios do Senhor, homens de oração. Abençoa as nossas vidas, Deus. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. E que a nossa vida seja um eterno louvor de adoração a Ti. E que todos vejam o Deus que nós servimos, um Deus de esperança, um Deus que não falha. Nós oramos e agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve por meio de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e muito obrigado.